Certo, pessoal. A nossa apresentação de hoje, ela conta, então, com a participação do Andrés. O Andrés, ele recebeu os graus de bacharel e licenciatura em Engenharia Elétrica pela Universidade da Costa Rica e o grau de mestre pela Universidade de Campinas, aqui é a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, e hoje é estudante de doutorado na Unicamp também. O Andrés, ele faz parte do I3E desde o ano de 2013. Ele foi fundador e presidente dos capítulos tanto da Universidade da Costa Rica quanto aqui da Unicamp. O ramo aqui do PES da Unicamp foi fundado pelo Andrés. E hoje ele é professor bolsista da Escola de Engenharia da Universidade da Costa Rica, da Engenharia Elétrica da Costa Rica. Trabalha no Departamento de Sistemas de Potência e Máquinas Elétricas. Ele participa de consultorias com indústria e governo em temas de impacto em energias renováveis, construção de redes de distribuição e políticas energéticas. Tem publicado aí 23 artigos em revistas e conferências de 3E, relatórios técnicos e também a dissertação. Tem interesse, então, na pesquisa em qualidade de energia, sistemas de distribuição, de geração distribuída, armazenamento de energia, sistemas de informação geral referenciados e métodos de otimização. E agradecendo, e por favor, fique à vontade para iniciar sua apresentação. Eu gostaria, então, só de compartilhar um pouco com a audiência. E aí a dinâmica de perguntas e interações com o André fica aí a critério de você, André. Se você quiser que eu faça o gerenciamento durante a apresentação, caso contrário, se permitir, o pessoal pode ligar o microfone, aí essa dinâmica aí você escolhe qual for melhor aí na sua apresentação, beleza? Ok, boa noite. Muito obrigado, Caio. Obrigado a todos os presentes. Em quanto à questão das dúvidas, se não são muito existenciais, assim, muito pesadas, podemos ir resolvendo-las ao longo da apresentação, então podem ir escrevendo qualquer coisa aqui no chat, e Caio vai fazendo um compilado aí, qualquer coisa, Caio, você me pode interromper em qualquer momento para levantar alguma questão. E se não, ao final também podemos respondê-las. Mas eu gosto mais de ir respondendo sobre a apresentação, porque assim não fica como essa dúvida que vai te chamando a atenção para o que aconteceu antes, né? E você pode ter um fluxo melhor, qualquer coisa, ok? Pode ser? Bom. Combinado, André. Vou compartilhar a tela, então. Ok. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença. Dentro destas atividades do workshop seminário que estamos ministrando sobre OpenDSS, esta segunda sessão me corresponde a mim sobre ferramentas de simulação. Basicamente, eu vou falar sobre o OpenDSS e aí para que ele é utilizado, por que ele existe, né, como tal, que tipos de estudos podem ser feitos e que tipo de ferramentas se podem vincular com ele, né? Então, essa seria a questão do contexto, né, inicialmente, depois os elementos e tipos de estudo vão ser tratados na segunda parte da apresentação. Posteriormente, vamos ver a questão da interface e a modelagem de um circuito simples, né? Aí este vai ser mais um exemplo genérico, que inclusive está disponível dentro das opções dos exemplos de OpenDSS, caso que vocês estejam interessados em reproduzi-lo ou ele acompanhando ali na tela de vocês, ou no computador de vocês também. E na quarta parte eu vou falar sobre o vínculo de OpenDSS com outros softwares, para deixá-lo ainda mais versátil, né? Basicamente, esta apresentação está baseada nestas duas referências que estão disponíveis online, ok? Qualquer questão, podem ir falando comigo, ok, também. Então, iniciando com o contexto, algo que
vamos dizer que é até recente, vamos chamar 20 anos dentro de sistemas de potência, é algo que é um pouco mais recente. Eu estudo das redes de distribuição de uma maneira mais detalhada. Previamente a isto, se modelava e se simulava bastante, com bastante detalhe, os fenômenos que aconteciam a nível de geração e de transmissão. Mas agora se inseriu também a distribuição, porque agora há mais capacidade de computação. E por que este interesse em sistemas de distribuição? Bom, nós temos a inserção de novas tecnologias, que seriam de eletrônica de potência, que vem tanto no âmbito das cargas, quanto de geração, também renovável, por exemplo. Nós temos em conjunto um novo grupo de incertezas que previamente não tínhamos em sistemas de distribuição. Antes, como eu mencionava, a distribuição era simplesmente modelada a nível de transmissão como se fosse uma carga. E esta carga era conhecida através de métodos históricos, ou inclusive mais modernamente com inteligência artificial ou redes neurais, e se estimava um padrão de consumo ou de comportamento desta rede de distribuição, mas agora se está modelando mais a nível de detalhe estas incertezas que seriam a evolução dos padrões de consumo das cargas e também da geração, como temos geração distribuída da natureza fotovoltaica ou eólica, por exemplo, que seriam as que têm mais incerteza associada, né? Com essas novas tecnologias, vamos ter novos tipos de interação entre os equipamentos, tanto da rede com o consumidor com a rede, consumidor com o consumidor, e temos que modelá-los mais a detalhe para garantir uma boa qualidade de serviço, caso que estemos falando de perspectiva de operador de rede, ou se nós nos estamos encaixando dentro dos regramentos a nível elétrico que as companhias elétricas nos dispõem para que nós, como consumidores, estemos conectados e podamos utilizar a rede como um serviço, tipo, de uma forma justa, né? Também temos novas oportunidades, tanto de pesquisa quanto de mercado, graças a essas novas tecnologias. E como bem eu disse previamente, a questão de novas tecnologias nos traz também novos problemas e novas necessidades, e para isso precisamos de novos métodos e soluções. Então, o que é o OpenDSS? Basicamente, ele é um software do estilo aberto, né, que é utilizado para simulação de sistemas de distribuição. Okay? Ele foi criado assim, há muito tempo, perdão, em 1997 pela Electrotech Concepts, como parte de um projeto que eles tinham e era particular, ele era software fechado, era para uma solução de um estudo que eles estavam fazendo nesse tempo. Depois disso, ele continuou sendo trabalhado, né, nunca foi abandonado, o OpenDSS como tal, só que antes não era Open, né, e foi comprado eventualmente por Apple em 2004. E este senhor que está na foto do lado direito, com a setinha, se chama Roger Dugan. Eu encontrei ele em um congresso nos Estados Unidos aproximadamente há 5 anos. Bom, ele foi um dos fundadores, só que atualmente ele é o mais referenciado, ele e Davis Montenegro, como os que mais trabalham e mais respondem nos fóruns de OpenDSS. Então, por isso coloquei a fotinha dele aí. OpenDSS foi aberto ao público em 2008 e basicamente ele existe porque há necessidade de integrar estes novos recursos distribuídos nestas redes mais modernas, ok? Ao mesmo tempo que é necessário, com esta inserção de novos equipamentos e a necessidade de um maior detalhe, ter as capacidades de flexibilidade e escalabilidade, e o OpenDSS foi criado para isso, ok? Então, a importância dele seria facilitar o estudo de redes modernas. Dentro desses equipamentos modernos, nós temos geração distribuída fotovoltaica, né? Também temos a eólica, por exemplo, de pequeno porte. Nós também temos a questão de veículos elétricos, como novas cargas de eletrônica de potência. Também temos armazenamento de energia. Inclusive, temos
equipamentos inteligentes, por exemplo, de aquecimento ou esfriamento, que podem ser gerenciados de forma inteligente, automatizada, ou através de consulta ao dono ou consumidor deste equipamento, né? E como é que a rede pode utilizar esta infraestrutura, os operadores de rede podem utilizar esta infraestrutura de comunicação moderna, de medição, inclusive para oferecer serviços e também otimizar sua operação, né? Então, atualmente, é importante conhecer da existência deste software, que por sinal é bastante utilizado por companhias elétricas, laboratórios e universidades, porque tanto para a questão de pesquisa, quanto para estudos que, por exemplo, a ANEEL requer das companhias de distribuição, este software é necessário, né? Por exemplo, a ANEEL lo utiliza para a questão de estimação de perdas, okay? E também, outra importância deste software seria a questão da capacitação, né? Treinamento de estudantes e engenheiros que vão entrar a trabalhar ou que desejem modernizar o seu conhecimento em termos de simulação de sistemas de distribuição. Ok, já finalizar esta parte, gostaria de entrar um pouco mais em detalhe de que tipos de elementos o OpenDSS tem dentro da sua modelagem e quais são os tipos de estudo que posso fazer com ele. Bom, então, algo que o professor Valmir, que é o meu orientador, ele sempre me diz, o estudante tem que saber o que ele está fazendo. Bom, basicamente, ele fala outras palavras, mas essa é a versão um pouco censurada do assunto, né? Ele diz, o estudante tem que saber o que ele está fazendo. Basicamente, o que significa? Não atirar para qualquer lado para ver que resultado eu vou obter, sem saber o que realmente estou fazendo. Então, primeiro nós vamos localizar que tipo de ferramenta é o OpenDSS. E para isso, nós temos que saber que tipo de fenômenos ele é capaz de simular corretamente. E um diagrama interessante, aqui lo podemos ver a classificação de fenômenos segundo as constantes de tempo que estão associadas a cada um. Por exemplo, se nós precisássemos, por exemplo, de simular o que é descargas atmosféricas, teríamos a necessidade de simulação a nível de microsegundos, até milissegundos. Depois vem a questão de transitório de chaveamento, controle de inversores, depois vem a questão de transitórios do estator das máquinas girantes, ressonância subsíncrona, aí vamos subindo até as dinâmicas dos aquecedores, das turbinas térmicas, né, como tal. Onde é que se localiza o OpenDSS neste tipo de estudos? Ele é um software de tipo fasorial, ok? Que é fasorial? E eu destaquei aqui esta chave, esta palavra-chave fasor, ok? Fasor quer dizer uma descrição matemática tipo foto, o snapshot de uma onda em estado estacionário, ok? Então, o OpenDSS vai me resolver a rede como se ela já estivesse em estado estacionário a nível elétrico, ok? Então, todas as equações da rede vão ser vistas como equações algébricas, quer dizer que a solução delas é instantânea, ok? Eu estou considerando que as dinâmicas elétricas são suficientemente rápidas para ser resolvidas como se elas já estivessem em estado estacionário, ok? Todas as derivadas são iguais a zero nesse caso, beleza? Bom, OpenDSS inicialmente foi concebido como um fluxo de carga, como um software para resolver fluxo de carga harmônico, mas ele predominantemente é utilizado para frequência fundamental, ok? Então, o que é o fasor? Se nós vemos esta animação aqui, nós temos a ondinha. O fasor é uma representação dessa ondinha a nível de número complexo. Então, se nós pegarmos essa ondinha, vamos ter uma magnitude, vamos ter uma frequência e vamos ter um ângulo associado a ela. Se lo passamos a notação fasorial, que são essas que temos do lado direito, e consideramos uma frequência constante, que neste caso vamos dizer, por exemplo, que é a fundamental, nós vamos ter uma magnitude e um ângulo, e isto vai ser um número complexo, ok? Se eu tiver, por exemplo, como eu mencionei, que
OpenDSS resolve esta questão de harmônicas, onde há várias frequências. Se eu tenho várias frequências, cada uma delas vai ter um círculozinho desses aí, né? E cada uma delas vai ter sua magnitude e seu ângulo respectivo. E OpenDSS vai resolver cada uma destas frequências e depois vai me entregar o resultado, beleza? Uma característica importante que o OpenDSS considera que estas frequências estão desacopladas uma da outra. Quer dizer que a solução de uma não afeta as outras, à exceção da fundamental, ok? Por como estão definidos alguns parâmetros do OpenDSS em termos dos espectros harmônicos. Mas eu vou retornar a este ponto mais para frente. O que é importante agora é que todo mundo saiba que o OpenDSS resolve fasores elétricos da rede, beleza? Ok. Então, fluxo de carga, para os que não estão muito familiarizados com este tipo de estudo, basicamente o que ele o objetivo dele é me entregar uma solução de como é que se comportam as tensões, magnitude, ângulo e as correntes de uma rede elétrica, ok? A partir de uma série de condições de fronteira, que vão ser o comportamento das cargas, ok? E também a tensão de certos barramentos que vamos chamar prefixados. Nesse caso seriam barramentos, por exemplo, o barramento oscilante, ou a magnitude de algum tipo de gerador, ou a potência que este gerador injeta, enfim, essas são condições de fronteira. Então, eu tenho um conjunto de variáveis que eu conheço e um conjunto de variáveis que eu não conheço. E o fluxo de carga vai me entregar as que eu não conheço a partir das que eu conheço e a parametrização da rede, ok? Ele é um algoritmo. E o que eu preciso, classicamente, para resolver o fluxo de carga? Eu primeiro tenho que definir algo que se chama barras para depois chegar aos elementos. Só que o OpenDSS faz ao invés. Ele primeiro define os elementos e depois, a partir dos elementos, ele diz quais são as barras. Ok. Uma barra, a nível de sistemas de potência, não é mais que um conjunto de nós, ok? Então, como podemos ver na figura do lado direito superior, um nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, todos eles vão me conformar a barra 1, ok? E este gerador vai estar conectado com esses 4 nós. Depois eu vou ter outra barra deste outro lado, na qual a carga vai estar conectada. Ela vai ter seus nós 0, 1, 2, 3 e 4 também, respectivamente para a barra 2, ok? E no meio nós temos uma linha, ok? Então, importante deste slide seria o conceito de nó e o conceito de barra como um conjunto de nós, beleza? OpenDSS primeiro define quais são seus elementos e posteriormente diz quais são suas barras. Mas, classicamente, os outros softwares resolvem primeiro colocando quais são as barras para depois dizer quais são os elementos. Então, o OpenDSS é um pouco mais natural nesse sentido, porque ele permite dizer que elementos existem para depois como los conecto. E os clássicos me dizem que posições e que tipo de pontos de conexão devem existir antes de eu definir os elementos. Então, o OpenDSS, nesse aspecto, é um pouco mais natural. Ele vai ter o OpenDSS em dois tipos principais de elementos, e aqui podemos ver em destaque as linhas vão ser do elemento Power Delivery, e os geradores e cargas são os elementos Power Conversion. O elemento Power Delivery o que faz é transportar a energia de um ponto para outro, basicamente isso é o que ele faz, e os elementos Power Conversion, o que eles fazem é transformar a energia de um tipo para outro. O gerador pode transformar essa energia mecânica inserida, por exemplo, em energia elétrica, e basicamente a carga vai transformar a elétrica em alguma finalidade, seja eletromagnética ou seja térmica, enfim. Okay? Mas também existe outro tipo de elementos dentro do OpenDSS. Okay? Primeiro eu vou mencionar o Power Delivery, que seriam linhas e transformadores. Posteriormente temos o Power Conversion, que seriam as cargas e geradores. E também temos os elementos tipo Support. Estes seriam Line Code, que basicamente
é uma matriz de parâmetros que me serve para definir as linhas, né? Nós temos o Line Geometry, já vou explicar o que seria o Line Geometry no próximo slide. Temos o Load Shape, que seria para modelar quais são, por exemplo, os padrões de consumo de uma carga ao longo do tempo, ok? E também temos os elementos Spectrum, que seria para dizer qual é o perfil harmônico, por exemplo, de uma carga, ou também de uma fonte, seja um barramento que eu estou modelando como uma fonte de tensão, eu posso dizer qual é o espectro harmônico deste ponto. E se eu desejo, por exemplo, também monitorar uma variável em específico, um elemento em específico do circuito, eu utilizo um elemento que se chama monitor, e também há certos elementos, por exemplo, os transformadores ou bancos de capacitores, que eles me permitem adicionar um elemento chamado de control, ok? Este conjunto de elementos, primeiro eu defino quais elementos eu quero incorporar no meu circuito, posteriormente eu adiciono as definições de usuário, que seriam os parâmetros desses elementos e que tipo de conexões eu vou ter, e com isso eu já crio o circuito, ok? Este circuito que eu pus aqui, por exemplo, do lado direito, é uma rede de distribuição secundária de Costa Rica, ok? Bom, esse circuito, basicamente, a nível da computadora, vai ser um conjunto de variáveis e equações não lineares, ok? Então, como é que eu soluciono? Eu utilizo os métodos numéricos que o OpenDSS me proporciona. Então, eu declaro o circuito dentro do OpenDSS e ele me vai entregar uma solução fatorial Euler da rede elétrica, ok? Esta solução vai ser um conjunto de tensões, correntes, potências, entre outras variáveis. Que tipo de estudos eu posso efetuar com o OpenDSS? Ok? Dentro deste domínio fatorial, podemos ver que temos os fenômenos de alguns tipos de ressonância, estabilidade transitória, todo o que são as dinâmicas eletromecânicas e também todo o que é a questão de solução estacionária da rede elétrica. Ok? Então, nós temos fluxo de carga instantâneo, como uma foto do sistema elétrico em estado estacionário, fluxo de carga, série temporal, o que é um conjunto de fotos sequenciais, que inclusive uma foto de um estado pode depender de um valor que me entregou o estado anterior, ok? Fluxo de carga harmônico, curto-circuito, que seria o estudo chamado de fault em inglês, ok? Ou falha. E também temos os estudos de dinâmica eletromecânica, com o Model Dynamics, que esse é um dos menos conhecidos de OpenDSS. Como é que o OpenDSS resolve? Ele basicamente modela cada um dos elementos, como podemos ver do lado esquerdo, como uma matriz de impedância, em conjunto com umas fontes de corrente, ok? Ele inicializa com o valor de fonte de corrente esta matriz, né? Aqui teríamos, então, qual é este valor inicial. Todos os elementos em conjunto me vão configurar uma matriz de impedâncias, de admitâncias, desculpa. E com isso eu vou ter as tensões nodais, ok? A partir das tensões nodais, eu recalculo as correntes injetadas pelos elementos, e estes novamente vão ser utilizados para calcular as tensões nodais, etc., etc., até que converge o algoritmo. O OpenDSS, esta é a forma que ele trabalha, ok? Beleza. Alguma dúvida até agora? Se querem perguntar alguma questão? Andrés, por enquanto, aqui no chat, nenhuma dúvida. Ok, perfeito, então. Vamos para frente. Obrigado, Caio. Ok. Então, os tipos de estudo, já falamos dos tipos de elementos, inclusive como é que o OpenDSS soluciona estas equações não lineares, né? Os tipos de estudo que temos. O snapshot é o fluxo de carga instantâneo,
ele basicamente é uma foto do estado do sistema em estado estacionário, ok? Para que ele pode ser utilizado? Para calcular as tensões da rede, as correntes, as potências, enfim. Então, neste caso aqui, eu posso tirar, por exemplo, uma foto do sistema e avaliar quais são as tensões nodais em uma linha, né? Caso que eu tenha, por exemplo, geração fotovoltaica, há certos instantes em que eu posso sobrecarregar um alimentador secundário, ou eu posso sobrecarregar um transformador, ou inclusive há momentos em que as cargas são muito elevadas e as tensões estão por fora dos regulamentos estabelecidos pelos procedimentos de rede, de distribuição. Aí, então, as companhias têm que entrar com alguma ação, enfim. Para isso que me funciona este tipo de fluxo de carga, né? Bom, aqui do lado direito podemos ver uma representação de como o OpenDCS também serve se vocês colocam uma série de coordenadas a cada um dos barramentos da rede e como é que eles estão interconectados. Ele faz um circuitinho aqui, ok? Ok, o fluxo de carga seritemporal. Basicamente, ele é uma sequência de fluxos de carga instantâneos, ok? E ele é útil para ver as condições em que a carga está mudando, a irradiância, a carga de baterias, chaves de posições das chaves da rede, enfim. Do lado esquerdo aqui podemos ver um perfil de geração fotovoltaica para 3 tipos de dias. O dia azul, por exemplo, que era o 20 de agosto, eu acho que isto foi medido em Estados Unidos. Eu tirei de um artigo que era de Estados Unidos. Tinha injeção total nesse dia, é o que chamam de clear sky, ok? Depois, como é essa segunda curva, que é mais recortada, que tem várias subidas e descidas, seria o dia 28 de agosto, e como um dia que é completamente fechado, cheio de nuvem, como é que se comporta, né? Inclusive, como vejam a diferença de um dia, menos de 9 dias, como é que pode mudar esse perfil de geração. Então, se é interessante, por exemplo, modelar como estas sequências de dias vão se comportando e como é que as variáveis elétricas vão evoluindo com cada um destes valores de geração ao longo de 10 dias, uma semana, enfim, depende do tipo de estudo que eu queira fazer, ok? Mas cabe destacar que este fluxo de carga, ele é estacionário ainda, a nível elétrico, ok? Então, estas mudanças, por exemplo, de geração, elas não me criam dinâmicas elétricas, ok? Elas criam uma diferença de solução de um instante para outro, mas a rede consegue chegar num valor estacionário de um conjunto de condições para outro, ok? Não há um transitório elétrico aí. Eu já considero que esse transitório já passou e alcancei meu estado estacionário. Do lado direito, eu coloquei uma figura de como seria, por exemplo, utilizado este tipo de estudos. Nós fizemos em Costa Rica um estudo de um ano de inserção fotovoltaica em um circuito urbano, a nível de probabilidade da instalação destes consumidores, como seria cada painel que eu deveria colocar segundo umas condições socioeconômicas, né? Como seria o retorno de investimento ótimo. Enfim, uma vez instalados esses painéis, queríamos saber qual era a frequência de problemas por sobretensão. Que tanto ia subir a tensão, ok? E podemos ver que há certos focos de problemas, de um 80% a um 100% do tempo que foi avaliado nas cores que são mais escuras, e nos outros consumidores que chegaram a instalar painel, de um 0 a um 20%, por exemplo, em cor branca, né? Então, com as soluções que foram entregues por OpenDCS, nós conseguimos fazer esse mapeamento de problemas no circuito. E assim dizer à companhia de distribuição, olha, toma cuidado nestas regiões, que é bem provável que com os painéis que estes consumidores podem chegar a instalar, tenha problemas por sobretensão nestas regiões, ok?
Bom, passando agora ao estudo de fluxo de carga harmônico, como eu falei previamente, ele é a finalidade original do OpenDSS e ele é útil para estudar os níveis de distorção das redes modernas. Isto porque as novas cargas elas são do tipo eletrônico e, como tal, são não lineares. Previamente, as cargas eram predominantemente resistivas, indutivas, ok? Motores, aquecedores, enfim. Agora se utiliza mais eletrônica de potência e estas cargas me geram harmônicas, ok? Portanto, este tipo de estudo é bastante interessante, ok? No fluxo de carga harmônico, nós podemos modelar tanto esses espectros quanto a dependência das impedâncias dos equipamentos com respeito à frequência, cada uma destas frequências. E como eu falei previamente, estes valores são desacoplados. Atualmente, eu estou utilizando este estudo para visualizar como é que eu posso modelar um painel fotovoltaico com inversor monofásico, ok? Já existe uma série de estudos bastante extensos até sobre painel trifásico, né? Inversores trifásicos. Nós estamos interessados em como modelar de forma simples para introduzir no OpenDSS, por exemplo, um painel fotovoltaico monofásico, ok? Do lado direito podemos ver alguns resultados que a gente pretende colocar nas publicações, que seria como é que, dependendo dos níveis de inserção fotovoltaica, como é que vai mudar na primeira fileira a tensão na fundamental, em cada uma dessas cargas. Isto vai desde 0 kW até, eu acho que o máximo é de 5 kW. Então é 0, 1, 3 e 5 kW. Okay? Veja como o perfil adota a curva de geração, que é a barriguinha que ao meio-dia tem seu valor máximo, né? Inclusive, você pode ver certos problemas por sobretensão, mas, enfim, esse não era o objetivo desta parte, seria mais ver a questão das harmônicas. E nós estávamos modelando aqui principalmente a terceira, quinta e sétima harmônica. Um comportamento que é interessante é como, segundo é maior a participação, a inserção destes painéis, por exemplo, os filtros que estão associados para a eletrônica de potência, estes equipamentos acabam atuando como um sumidero de harmônicos. Então, eles ajudam a limpar as distorções harmônicas da rede, né? Inclusive das produzidas pelas próprias casas. Então, não permite que se propaguem as harmônicas, senão que elas ficam mesmo filtradas pelo próprio equipamento fotovoltaico. Okay? Ok. Outro estudo que se pode fazer é o de curto-circuito, chamado de falha. OpenDSS, para este caso, ele precisa primeiro resolver o estado de pré-falha e, posteriormente, ele aplica a falha e diz como se comportam as variáveis, ok? Então, primeiro resolvo um snapshot e, posteriormente, eu posso ingressar ao estudo tipo falha, ok? Por que ele é útil? Porque ele me permite, por exemplo, saber quais são os valores de corrente, caso que eu insira uma falha em algum dos pontos da rede. E com isto, saber quais são as contribuições, por exemplo, dos geradores distribuídos, quais são as contribuições dos equivalentes de rede, de alguns motores, por exemplo. E com isto projetar a questão das proteções da rede, fazer uma coordenação, né? Dimensionar também se as bitolas dos condutores estão adequadas para suportar uma falha. Eu posso, inclusive, emular o tipo de falha que eu faço, se ela não é uma falha franca, que chamam direta com impedância zero, eu posso fazer uma falha de alta impedância e observar como é que se comporta caso que um galho esteja encostando com certa frequência em algum alimentador, enfim, a criatividade, né? E, finalmente, este estudo de dinâmica, só que é eletromecânica. Ok, ele é pouco conhecido dentro do OpenDSS, tanto que não se encontra muito dentro dos fóruns. OpenDSS tem poucos modelos com equações diferenciais,
gente, esta parte sim inclui equações diferenciais, só que são eletromecânicas. Então, eles podem modelar, por exemplo, qual é o comportamento de um motor de indução. O OpenDCS tem um motor de indução trifásico, e eu publiquei um pequeno artigo que diz como é que se utiliza este modo de simulação dinâmico e como é que se programam novos modelos em Pascal para que se incorporem dentro do software de OpenDSS, ok? Então, ele serve para avaliar a resposta das variáveis dinâmicas, né, de um modelo dinâmico como tal, e como essas afetam as variáveis da rede. Então, a solução de OpenDSS da rede vai definir como se comportam as variáveis dinâmicas, e essas variáveis dinâmicas, na sua vez, vão afetar a solução da rede. Então, é um loop de solução, ok? Aqui é um exemplo desse artigo que nós escrevimos há um tempo já, de como uma turbina hidroelétrica pode ser modelada em OpenDSS, aí com sua parte da turbina, né, e depois com uma máquina síncrona, né, e como é que ela se conecta à rede, enfim, os tipos de entrada que eu posso definir, que seria a abertura das válvulas, a tensão de excitação da máquina síncrona, e as variáveis de saída também, que seriam as potências, as tensões, enfim, se pode brincar bastante com este modo, né? Aqui um pouco da dinâmica que foi resolvida utilizando o OpenDSS. Primeiro, aqui do lado esquerdo, temos a abertura da válvula sendo reduzida, né, de ponto 2 para ponto 1 PU, né, como é que se comporta a injeção de potência ativa, e depois com o incremento da excitação de 1 PU para 1.5 PU, como é que a potência reativa muda e como é que a potência ativa sente esta mudança e acontece o transitório, mas nós sabemos que a função da máquina síncrona como tal, uma vez que muda a excitação, é que ela mude a sua potência reativa e não a sua potência ativa, predominantemente, ok? E como é que a tensão terminal muda também, uma vez que eu começo a inserir mais potência reativa na rede, né? Ela se espera que aumente, ok? Beleza. Fechando esta parte, ¿hay alguna otra dúvida? Si no, podemos proseguir para la tercera, que ya tengo una parte ya de cómo entrar no software y mostrar cómo es que se escriben los elementos. ¿Alguna dúvida? Por enquanto, tranquilo, André. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Segundinho só para... Beleza. Já vimos para que existe OpenDSS, que tipo de elementos e tipos de estudos eu posso fazer com ele. Agora vamos passar a ver como é que é a sua interface gráfica e também a questão de como se modelam os elementos dentro desta interface. Há duas formas de trabalhar no OpenDSS. A tradicional, que seria através de scripting, que é um pouquinho chata, mas é a clássica. Um pouquinho chata, talvez a nível inicial. Depois que se acostuma, já é mais tranquilo. Inclusive, se pode automatizar a produção de scripts com ferramentas como OpenDSS, perdão, como MATLAB ou algum script de Python. E também temos a nova vertente, que seria a interface OpenDSS-G, que é um pouco mais gráfica. Ela ainda está em desenvolvimento, ok? Não é tão popular e eu, personalmente, ainda não brinquei muito com essa interface, mas para quem tem interesse, agora incorpora também a questão de visualização dos elementos da rede como blocos, né? Você pode puxar os bloquinhos, conectá-los, você faz clique em algum elemento, você abre uma janela com parâmetros, você pode mudar, você pode chamar gráficos de solução de uma forma mais versátil, você tem a questão da
referência geográfica para visualizar o circuito, como se fosse uma imagem de GPS também. É mais amigável para o usuário e se aproximando ao que outras ferramentas de simulação façam. Mas a gente vai falar nesta apresentação da parte de scripting, beleza? Ok, então este é o circuito que nós vamos modelar. Ele está nesta documentação que eu proporcionei ao começo do seminário. E ele é uma rede radial que o que faz é modelar um circuito equivalente com esse elemento vSource, ok? Depois temos um transformador que tem um regulador de controle, um controle de regulação, perdão, dos taps. Posteriormente temos uma linha, cargas, linhas, um banco de capacitores com controle também. Também temos um monitor, que seriam esses pontinhos no meio da rede e também ao final da rede. Uma linha, temos um autotransformador com regulação, também de taps. E, posteriormente, temos um gerador eólico, que inclusive tem sua curva de perfil de geração. As cargas também têm um perfil de carga. E aqui eu quis destacar como é que eu vou modelar cada um destes elementos do circuito com os elementos disponíveis em OpenDSS. Todas as linhas eu vou modelar com um line e um line code, e os monitores, os medidores com monitor, as cargas com load e um load shape, o banco de capacitores com um elemento capacitor e um cap control, e o transformador e o autotransformador com um elemento transformer e um elemento rec control. Ok. Voltando à questão de como é que eu vou modelar uma linha, por exemplo, em vez de eu falar diretamente, esta é a matriz de impedâncias desta linha, o que eu posso fazer é dizer, estas são as disposições físicas dessa linha. Então, como podemos ver na foto, nós temos três condutores aqui, são três fases, ok? E elas estão distanciadas, por exemplo, a uma distância x horizontal e uma distância x, 2x horizontal, com respeito à primeira linha, por exemplo. E elas estão a uma distância y do chão. Então, em vez de eu declarar qual é a matriz de impedâncias, eu posso dizer, eu estou usando um fio de tal tipo, aqui seria 0, 7 fios, né, de alumínio, e eu insiro quais são os parâmetros dele. Depois eu digo, eu tenho uma disposição geométrica de 3 fios, horizontais em tanto, verticais em tanto, e depois eu chamo o line geometry, eu digo, com essa geometria que eu defini previamente, e esse tipo de condutores que eu defini previamente, me calcule quais são os parâmetros desse trecho de condutor. Então, o OpenDSS me permite fazer isso bem mais fácil, inclusive você pode fazer bibliotecas de parâmetros de linhas e distâncias clássicas que cada operador de rede de distribuição tem dentro da sua área geográfica, enfim. É uma facilidade de OpenDSS. E antes de entrar na questão de simulação, eu queria tocar estes momentos de crise existencial que às vezes podem existir no uso do OpenDSS, que se vocês começam a utilizá-lo mais frequentemente, é bem possível que cheguem a um momento de crise existencial, e para isso existe a ajuda do OpenDSS, que seria este simbolozinho de pergunta na interface dele. Se essa ajuda não consegue ajudar, então existem os fóruns do OpenDSS. Depois tem o Google, que geralmente orienta para os fóruns do OpenDSS por alguma documentação, e sempre é importante que vocês conversem com os colegas e perguntem, porque muitas pessoas já tiveram alguma dificuldade, já conseguiram resolvê-la, e sempre é importante essa experiência. Bom, ok. Então, vamos fechar aqui, e eu vou
modelar esse circuitinho aqui com o OpenDSS. Beleza, então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o OpenDSS, que já está previamente instalado. Ele é gratuito, gente, e se vocês entram no Google e escrevem OpenDSS SourceForge, eu vou escrever isso no chat, SourceForge seria. Nesse repositório vocês vão encontrar o OpenDSS e depois podem instalá-lo. Chegou uma pergunta para mim de alguém que desconfiou uma vez que o Windows deu uma notificação de risco de instalação deste software, mas podem estar tranquilos que o OpenDSS descarregado do SourceForge é o original, ok? Beleza. Ok, então vamos supor que eu abri o OpenDSS aqui, né? Eu posso fazer um zoom, se as letrinhas estão muito pequenas, e como é que este circuito vai ser modelado? Então, primeiro eu vou precisar de um elemento vSource, esse é o primeiro. Sempre eu vou declarar, primeiro, qual é o elemento de fonte equivalente, ok? Primeiro, ok. Este comando clear me vai limpar a memória do programa. É um bom hábito que todo mundo escreva esse clear sempre que vai fazer uma simulação. E todos os comentários, eles podem ser feitos ou com este sinal de admiração, né? Ou com barrinha dupla, ok? Qualquer desses dois vão ser comentários e o OpenDSS vai desconsiderá-los na hora de compilar, ok? Então, primeiro nós vamos limpar o OpenDSS com o comando clear. E o que vamos fazer com este script é simular por 24 horas a cada segundo um fluxo de carga. Então, nós podemos estabelecer essa resolução, um fluxo de carga de cada um segundo, ou posso fazê-lo a cada 15 minutos, ou posso fazê-lo uma vez por hora, enfim, você pode fazer a gosto do usuário, né? Bom, vamos declarar o circuito equivalente, ok? E esse comando vai ser o seguinte: eu vou, sempre que eu vou pôr um elemento, eu vou escrever new, ok? Escrevo new, depois espaço, e o elemento seria circuit. Sempre se põe primeiro o circuit, ok? E eu ponho um ponto e depois o nome. Este vai ser o nome pelo qual eu vou chamar esse elemento, caso que eu precise dele de novo. E agora eu vou editar os parâmetros desse circuito. Eu tenho o parâmetro base kilovolts, né? Eu vou declarar que esse circuito está a 115 kilovolts. Vejam algo importante, este tracinho aqui curvadinho, ele me serve para eu não ter que declarar absolutamente todos os parâmetros na mesma fila do elemento. Base kilovolts, ponho 115, depois esta é a tensão nominal, ok? Depois eu digo que a magnitude ela está realmente em 1 PU, eu posso pôr em 1.05 PU, enfim. Você pode fazer uma série de mudanças. Depois eu tenho o ângulo, que seria em graus também. A frequência, 60 Hz, trifásico. Qual é a potência de curto-circuito trifásica em megavoltamperes? Qual seria a monofásica? Qual a relação X sobre R do meu equivalente em sequência positiva e qual seria em sequência zero, ok? Se eu não sei que outros parâmetros têm o elemento circuit ou assim, eu posso ir na famosa ajuda de OpenDSS e aqui eu busco o elemento que se chama vSource, que seria a fonte de tensão, ok? E aqui estão todos os parâmetros que vocês podem utilizar para modificar seu comportamento. Inclusive, você pode ter um spectrum, que seria aquela curva de perfil harmônico, né? Que você pode inserir como se ele fosse uma fonte. Então, primeiro já declaramos o circuito e modificamos seus parâmetros de fonte equivalente. E agora, vamos passar a declarar, por exemplo, as curvas, né?
os dados de cargas e do vento. Então, falei previamente que nós temos o elemento load shape. Ok, então nós temos aqui o elemento load shape e vamos chamá-lo de day load, ok? Ele vai ter 8 pontos, ok? E cada intervalo vai ter 3 pontos, ok? É mais ou menos assim a ideia. Eu vou solicitar que o software me interpole para que me entregue 3 pontos entre cada intervalo. É algo assim. Esta é uma forma um pouco confusa, mas basicamente eu vou declarar 8 pontos e eu vou solicitar para que o OpenDSS interpole 3 pontos a cada hora. Não se foquem muito nesta parte, simplesmente que a ideia deste ponto, mostrar que o OpenDSS permite interpolar pontos, ok? E que se eu ponho só 8, eu vou simular um dia inteiro e eu quero que ele me faça mais detalhadinho entre ponto e ponto, eu posso interpolar, ok? E depois, esse parâmetro mult, ele me vai permitir declarar quais são esses valores dos 8 pontos que eu queria previamente. Outra forma de definir, eu vou fazê-la com este load shape, que seria o perfil de vento, wind. Eu vou ter 2.400 pontos, a diferença do ponto anterior, que eram unicamente 8, ok? E qual é a ideia deste comando aqui? Mostrar que o intervalo pode ser calculado na mesma linha, ok? Este comando aqui é para fazer cálculos nas próprias linhas. Não é muito utilizado, mas como eu disse, é só para mostrar que pode ser feito. Uma vez que vocês estejam mais familiarizados com o software, vai ser mais fácil de entender. Depois, o mult, que era o que me dizia quais eram esses valores que eu queria a cada instante de tempo, eu vou chamar através de um arquivo separado por vírgulas, ok? E eu vou normalizá-lo com o seu maior valor. Eu tenho na pasta aqui quais são este arquivo de vírgulas. Ele está com uma resolução boa, né? Ele tem 2.500 pontos, mas eu unicamente vou solicitar os primeiros 2.400, ok? Bom, depois disso, ok, já temos as curvas de comportamento, já temos o circuito. Agora vamos passar a declarar as matrizes de impedância das linhas. Como eu disse, nós precisamos de um line code para isso. Então, vou declarar um line code que se chama 336 matrix. Vou dizer que é trifásico, é uma configuração horizontal, ok? E eu vou declarar a matriz de resistência, a matriz de reatância indutiva e a matriz de reatância e a matriz de capacitância, desculpem, ok? Mas vocês podem perguntar, nossa, é uma matriz, mas eu estou vendo só uma fila. OpenDSS determina que estas matrizes sejam simétricas a partir da diagonal, ok? Então, aqui temos o valor da matriz, por exemplo, ser trifásica, 1, 1. Depois, 2, 1, 2, 2. Depois, 3, 1, 3, 2, 3, 3. E ela se repete como se fosse diagonal simétrica, ok? Mesma coisa para o X e mesma coisa para a capacitância. A capacitância está em nanofarads e a reatância indutiva e a resistência estão em ohms, ok? Vejam que eu coloquei aqui a cada 1.000 pés, porque esses 1.000 pés seriam as unidades que eu estava utilizando esse exemplo, mas eu posso fazer essa declaração em quilômetros ou em metros, dependendo do que eu precisar. Então, basicamente, o que eu fiz aqui é definir como é que cada trecho vai ter uma matriz, e essa matriz pode ser multiplicada por uma distância de cada trecho, e me calcula as impedâncias internamente, o OpenDSS. Agora eu vou passar a declarar o transformador, ok?
Bom, antes de declarar o transformador, não sei se tem alguma dúvida, gente. Esta parte pode ser a mais pesada da apresentação e qualquer coisa ela também está na documentação, por se vocês querem olhar mais calmos, né? Se não, posso continuar? Bom, eu acho que todo mundo tranquilo. Então, beleza, vamos lá. Seguinte elemento seria os transformadores. Primeiro, o transformador da subestação. Então, eu chamo New Transformer, digo qual é o nome dele, eu ponho as faces. E agora sim, gente, vejam que previamente eu não estava dando nome a nada, não tenho barramentos de nada, né? Agora o elemento transformador ele vai ter nós. E, portanto, se ele for trifásico, eu vou dizer que se conecte ao barramento oscilante, que esse é um nome automaticamente geral quando eu crio um circuito que se chama source bus, e eu vou chamar o barramento secundário do transformador de sub-bus, ok? Agora sim, já tenho barramentos. E ele é chamado através deste parâmetro buses, ok? E eles vão estar conectados, esses enrolamentos do transformador, em delta e em estrela, ok? E vão ter tensões nominais de 115 kV e 12,47 kV, ok? As potências nominais geralmente elas são iguais, a menos que eu tenha um terciário, e ele pode ser um pouco, ele pode ser diferente também. E qual é a reatância do lado alto ao lado baixo do transformador? Um segundo, por favor. Beleza. Já temos o transformador da subestação, agora vamos declarar as linhas. O circuito nos indica que tem três trechos, então seria este de 10.000 pés, 10.000 pés e 20.000 pés. Já declaramos qual é a matriz de impedâncias e simplesmente vamos multiplicar essa matriz de impedâncias pela distância que nós queremos. Então, se ele já está em kilofeet, né, que é o valor por defeito que a linha já tem, eu posso mudar para quilômetros, por exemplo. Como está em kilofeet, então eu tenho 10, 10 e 20. Eu chamo qual line code? Esse que já determinei previamente, que se chama 336 matrix. Eu digo qual é o barramento do meu primeiro terminal dessa linha, sub-bus, que é o que sai do secundário. Depois tenho o barramento que eu vou chamar de load bus 1, que é onde está conectada a primeira carga. Onde está conectada a primeira carga, vai para a segunda, da primeira carga, da segunda carga, para a terceira carga, ok? Uma carga aqui, e vamos chamar este load bus como de uma carga 3, só que vai ter uma carga 0, né? Simplesmente um nome que eu estou dando para ele, esse load bus 3, ok? Não se preocupem com isso. Ok, depois passamos a declarar as cargas, né? Eu vou ter uma carga que se chama load 1 e uma carga que se chama load 2. Eu vou ter um bus aqui conectado conectando esta carga, que seria, eu vou conectar este parâmetro, que seria o meu primeiro bus da carga, a o barramento load bus, que eu já criei previamente. Vai ser uma carga trifásica com esta tensão nominal, esta potência nominal e este fator de potência. Modelo 1, ok? E já vou explicar o que é isso. Temos classe 1, né? E nós vamos ter qual é o comportamento dessa carga. E isso eu faço com com o parâmetro duty. Eu vou dizer como é que ele evolui a partir de um load shape que já declarei previamente, que está por aqui, day load, ok? E aqui temos o duty igual a day load. Então, esta carga agora, ela sabe que tem que se comportar como esse load shape que eu declarei previamente, ok? Igual para a carga 2, só que na carga 2 eu vou dizer, ok, a carga vai estar conectada em delta. Mas eu OpenDSS, por que não la declarei aqui?
porque ela já estava conectada em estrela por defeito, beleza? Estrela seria esta conexão. Uai, ok? Beleza. Agora, o que é o parâmetro model? O parâmetro model, ele me indica qual é, como tá, o modelo da carga. Então, vamos para ajuda. Na ajuda, eu consigo buscar aqui qual é o elemento load e qual é o parâmetro model para determinar que tantos tipos de modelo eu tenho. Não sei se dá para ver isto, senão eu faço um zoom, ok? Eu acho que eu vou fazer um zoom. Ok. Então, vejam os tipos de modelos que nós temos. O standard, que seria potência constante, ok? Eu tenho que declarar qual é o P e o Q da carga. O modelo 2, ele seria uma impedância constante, ok? Então, qual a diferença desses dois? Por exemplo, se eu tenho potência constante e a tensão cai para 0,5 PU, caso muito drástico, ela vai continuar consumindo a mesma potência que eu determinei previamente. Mas, bom, há certas cargas que se comportam assim de uma forma instantânea, como o motor, por exemplo. Mas uma termoducha, um chuveiro elétrico, né? Ou um aquecedor, ele não vai se comportar assim, né? Se a tensão cai para 0,5 PU, e a potência que ele consome também vai cair. Então, por isso que se eu tenho detalhes sobre a carga, eu posso dizer, não, ela é uma carga impedância constante, ela não é uma carga potência constante. Depois eu tenho outros tipos de variantes. Eu tenho potência constante, que é quadrático, tensão, perdão, aqui potência nominal linear, e que é quadrático, e você pode fazer mistos deles duas, né? Enfim, são vários tipos de modelo de carga, que dependendo da minha aplicação, ou meu circuito, eu posso mudar, ok? E que seria classe? Isso é basicamente se, por exemplo, eu tenho, eu quero dar um label a esta carga, porque todas estas cargas de 1 até 5.000 vão ser residenciais. Então, eu vou dizer, são classe 1. Então, basicamente, ele serve para chamar depois todas as cargas classe 1 e fazer um filtrado delas mais simples. Eu posso pôr que a carga 1 seja tipo classe 1 e a carga 2 classe 2 e depois chamo como se fosse um label diferente. Simplesmente seria isso. Já temos as cargas, agora passaríamos para o banco de capacitores. Já temos quase tudo. Só nos faltaria, então, este regulador, este gerador e este banco de capacitores. Ok? E o elemento de controle deste transformador também. Então, o banco de capacitor, eu preciso do elemento capacitor, eu vou chamar cap1, eu vou dizer que está conectado no load bus 2, trifásico, vai ser de 600 kVAr e de 12,47 kV. Agora sim, eu preciso definir qual é o controle dele. Então, eu vou chamar um cap control, com o nome cap1 control. Eu vou dizer em qual linha ele está, e qual elemento ele está conectado. Neste caso seria, eu vou dizer, ok, este elemento está conectado na linha 3. É assim como ele está definido. Por quê? Por que ele não está definido no capacitor? Porque eu tenho que dizer, ok, gente, eu preciso enxergar uma barra que está na linha 3. Vejam, então, qual barra a linha 3? O terminal 1. Então, se eu vou na linha 3, que seria esta aqui, eu preciso ver qual é o terminal 1, que seria este aqui. Então, ele está observando a tensão deste barramento aqui para fazer seu controle de conexão e desconexão destes capacitores, ok? Se eu quiser, eu posso observar a tensão no secundário da subestação e mandar ele atuar segundo essa tensão. Então, por isso é que eu estou definindo aqui a qual elemento eu preciso, em qual terminal desse elemento eu preciso enxergar esse valor. Então, a qual capacitor eu vou estar associado, que seria o capacitor 1, que tipo de variável eu vou estar observando, que vai ser a corrente nesse barramento da linha 3, né?
Este city ratio, ele o que faz é explicar qual é a relação de transformação de corrente, ok? É para medição, né? Qual é o valor no qual eu tenho que ligar de amperes, né? Qual é o valor que eu tenho que desligar de amperes também? E quais são os segundos que eu tenho que esperar para atuar? Como se fosse uma estéresis para evitar que tenha disparos por transitórios ou algo assim, tá? Então, essa é a explicação, basicamente, de como é que atua esse regulador dos capacitores, esse controle, ok? E agora vamos passar a declarar o transformador, o autotransformador, né? E, basicamente, ele é muito parecido com o da subestação. Está estrela a estrela, tem estas tensões nominais, veja que ele é mais um regulador de linha, desculpe, não é um autotransformador, é um regulador de linha, né? Ok? E aqui, finalmente, estamos colocando os controles dos transformadores. Ok, então, New Rec Control, controle para a subestação. O sub de subestação, XFRM é Transformer, não sei porque o pessoal dos Estados Unidos, eles gostam de fazer essa abreviação, control. Transformador, que seria o da subestação, e eu vou colocá-lo para que ele observe qual é o rolamento, o secundário, ok? Winding igual 2. A tensão que eu vou deixar ele regulando vai ser em base a 125 volts, ok? E eu vou ter uma banda de controle de 3 volts, ok? O P-ratio é a relação de transformador, do transformador de medição. Então, se ele é de 12,47, eu mando para 125, eu preciso de uma relação de 60, ok? E aí eu vou ter para ele que ele atue um delay de 10 segundos, ok? Novamente para evitar disparos não desejados. Mesma coisa para o regulador que está conectado o gerador, ok? Finalmente, me falta o gerador eólico, e para isso eu declaro um elemento generator, chamo ele de gen1, e aí eu digo que está conectado no rack bus, que seria o secundário desse transformador, qual é sua tensão nominal, qual é a potência que ele está gerando, fator de potência que ele está operando, e qual é a conexão desse gerador. E finalmente eu digo qual é o perfil que ele tem que obedecer. E aí o wind é aquele load shape que eu defini lá em cima. Que tipo de modelo? Novamente, modelo de potências constantes. Os geradores, eles também têm seus modelos que vocês vão poder observar aqui na ajuda de OpenDSS. Aqui, por último, eu declaro os monitores. O monitor 1 vai estar associado ao gerador. E ele vai observar a tensão e a corrente, ok? Perdão. Este monitor, sim, desculpem, sim. Ele vai observar a tensão e a corrente, ok? Desculpe, eu me confundi com estas, deixa todo colado. Aí. Vai ver qual é a potência do gerador. E para isso eu declaro ele em modo de medição 1. Se vocês vêm aqui a observar o elemento monitor, todos os modos que ele tem de operação. O primeiro seria o zero, né? Seria medir tensões e correntes, depois potências, depois posição dos taps, variáveis de estado de elementos power conversion. Depois medir tipo de flicker, né? Para esta questão. Depois, por se há transitórios curtos de tensão, né? Na fundamental. Depois ver esta questão de soluções se eu estou interessado em saber que tanto está demorando uma solução, e ver como é que o método numérico evolui, enfim. Vocês podem monitorar um monte de tipo de variáveis, simplesmente mudam o número do módulo aqui do monitor. Ok?
Depois eu vou passar aqui a monitorar as tensões e correntes da linha 3 no terminal 1 e um medidor de energia só para obter uma característica que eu vou mostrar mais para frente, que é o perfil de tensão do alimentador. Ok, já finalizando, vamos ver a questão aqui das bases de tensão. Nós vamos definir as bases de tensão para que o OpenDSS calcule em PU. É uma ajuda unicamente se vocês querem ver todo em PU. Calcular as bases com esse comandinho. Definir que todos os meus controles estão sincronizados com as soluções em cada intervalo de tempo. Aí eu vou simular 24 horas a cada 1 segundo. E para isso eu utilizo este modo aqui, Duty, que seria o modo de solução. Eu vou resolver 86.400 passos. Vou iniciar na hora zero. Vou ir em passos de um passinho, né? Eu posso definir 10, por exemplo. Ele vai pular de 10 em 10, mas eu quero que defina um passinho por um passinho. E E ele vai começar no segundo zero também, da hora zero, ok? E vai resolver. Beleza. Aí depois eu vou mostrar os resultados. Eu vou ter uma figurinha para este monitor. Eu vou ver os canais 1, 3 e 5, né? Enfim, vocês vão ver que é o que eu vou plotar agora. Ok, então, uma vez que eu já defini tudo isso, eu gosto de simular da seguinte forma. Primeiro, saber que tudo está guardadinho. Então, eu vou salvar todas as mudanças. Eu vou selecionar todo e vou escolher a opção do Selected. Opa! Bem, problemas técnicos. Eu tenho que chamar esta pasta. Ok, isso é algo importante, gente. Sempre que vocês vão simular o circuito, tem que ver se ele está realmente chamando a pasta correta. Ok? Agora sim apareceu aqui em cima o diretório. Aí vou simular, ele tem essa barrinha, né? E vai aparecer uma série de gráficos. Então veja, por exemplo, aqui. Aqui nós temos o perfil de tensão de um dos monitores ao longo do tempo. Também como é que a carga ia evoluindo, como é que ele ia mudando em conjunto com o perfil de geração também, como é que evolui essa tensão dessas fases, ok? Estes outros gráficos aqui, que eu vou mostrar, eles são unicamente para o último instante de tempo, gente. Então, por quê? Porque eu não estou mostrando um perfil aqui, eu quero só um instante de tempo. Então, esses últimos aqui, eu os chamei só depois, no finalzinho. Okay? Eu tenho aqui o monitor para ver toda esta questão ao longo do tempo. E aqui, estes dois tipos de gráficos, que é para ver como é que estão os elementos em certo instante de tempo. E como é que o perfil de tensão do alimentador, eu posso fazer só para um instante de tempo. Então, esse perfil do alimentador, que seria deixa eu ver onde que está. O Energy Meter está na linha 1, que seria este trecho. Este primeiro trecho. Eu quero ver como que se comporta a tensão deste ponto até este ponto, no último instante de tempo. E podemos ver que ela começa com este valor e termina aqui. Poxa, mas eu digo, não se esperaria que fosse uma queda. Sim, mas neste caso nós temos geração. Então a tensão pode ser mais alta. Além disso, nós também temos, como é que se chama? Nós também temos reguladores de tensão. Ok? Então, por isso é interessante este tipo de gráfico, né? Para fazer estas análises. E eu estou fazendo os limites clássicos aqui, por exemplo, de mais ou menos 5% de um PU. Então, para que vejam, a partir deste ponto já ele saiu. Né? E este outro gráfico seria para ver como é que se comporta o transformador. Perdão, a linha 1, desculpem. Como é que se comportam as potências na linha 1, os fluxos, né? Aqui podemos ver que uma delas tem sinal negativo
acho que seriam estas aqui, estas que têm sinal negativo, porque o fluxo da potência não está entrando, sino que está indo no outro sentido. Este elemento está definido para que todas as potências entrem nele, né? Então, se há um valor negativo, quer dizer que essa potência está fluindo no sentido contrário da flechinha, aqui está, da seta definida. Ok. Então, essa seria essa parte de simulação de OpenDCS. Agora queria passar a... Esta última parte seria mais rápida. Falar como é que o OpenDCS se vincula com outro software. Vou conectar o cabeado, um segundo. Como é que o OpenDCS se vincula com outros softwares? E bom, previamente eu já lo utilizei com MATLAB ou com Spider para fazer alguma série de scripts em Python. Também pode ser utilizado com este software AIMS, que é para otimização. E também pode ser utilizado com o QGIS, que é um software de referência geográfica. Então, aqui uma ferramenta do Guilherme Custódio e Nando Ochoa, que vai ser o apresentador da quinta-feira. Eles fizeram uma ferramenta utilizando Python, né, para comunicar o AIMS e o QGIS com o OpenDCS. E o que ele faz é, ok, a partir de sistema geograficamente referenciado, eu digo qual é o meu circuito, eu puxo dessa base de dados todos os elementos, com Python faço um script em OpenDCS, calculo as variáveis elétricas e eu insiro essa solução no otimizador. Para quê? Para eu testar como seriam modos de controle destes geradores. Então, com isso, aqui do lado esquerdo eu posso ver quando é que eu tenho geração sem controle e quando eu tenho geração com controle. Como é que eu posso controlar estas tensões e para que elas não saiam de certos valores definidos. Esse é um artigo interessante. Nós fizemos uns protótipos deste tipo de simulação, já Guilherme e o Nando o liram ainda mais. Na Universidade de Costa Rica, na última vez que eu estive por lá, eles estavam trabalhando nessas questões também. E bom, recapitulando, já falamos do contexto, falamos dos elementos e dos tipos de estudo, da interface, da modelagem e também como simular um circuito em OpenDCS e que tipo de software se podem utilizar para deixar ainda mais visual, mais atraente ou fazer outras funções que o OpenDCS tradicionalmente não faz, tipo otimização, né, por exemplo, análise de dados mais pesada, enfim, essa seria a apresentação. Muito obrigado, gente, e estou aberto para dúvidas. Obrigado, Andrés, pela apresentação. Pessoal, a gente abre agora para perguntas para o Andrés sobre a apresentação dele. Vocês fiquem à vontade aí para perguntar. Peço que abra o microfone, se apresente e em seguida pode falar a pergunta, por favor. Boa noite, meu nome é William, eu sou aluno do curso de Engenharia de Energia na Universidade Federal do Pampa. E a minha dúvida Boa noite, William. Como que é feita a parte de georreferenciamento de uma linha para utilizar no OpenDCS? Ah, sim. Uma vez que eu declarei quais são os elementos do sistema e já o OpenDCS sabe quais seriam suas barras, né, os nomes, eu posso, por exemplo, chamar um arquivo separado por vírgulas, um CSV, que tem o nome da barra e tem a coordenada X e a coordenada Y. E então o OpenDCS já ele chama e ele faz as conexões com as próprias linhas e as barras, e ele desenha esse circuito que seria como aquele que eu mostrei no snapshot, sim? Então o OpenDCS ele te ajuda a visualizar essa parte,
mas para a solução do circuito como tal, a localização geográfica dos elementos não é necessária, porque eu já disse para ele quais são as conexões dele e quais são as distâncias entre cada uma dessas barras, dessas linhas, distância elétrica ou distância física. Eu já previamente já tinha dito para ele qual é. Então, é mais para uma questão de visualização que é interessante dentro do OpenDCS. Se não, eu posso utilizar o software de QGIS, né, ou alguma ferramenta que me acesse este tipo de gráficos. Certo, certo. É porque eu acho interessante a parte de tu analisar, entre aspas, no mapa ali o fluxo de potência, né? Porque eu acho que ele fica mais visível. Sim, é correto. De fato, esta versão de gráfica de OpenDCS e alguns dos protótipos que o pessoal da Universidade de Costa Rica estava trabalhando era que eles deixavam uma cor mais intensa, por exemplo, quando havia uma linha com sobrecarga, né? Ou você pode deixar ela mais grossa, dependendo do fluxo de potência que ela tem nesse momento também. Inclusive, dá para até colocar legendas com o número, com o fluxo de carga, enfim, você pode fazer muita coisa com ele, sim. Certo, muito obrigado, Andrés. De nada. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Faz que ficou claríssimo, então. Isso assusta, quando ninguém pergunta é porque ou não entenderam nada ou porque todo ficou muito claro, é tipo os extremos. Mas qualquer coisa, gente, vocês podem me contactar aí se tem alguma dúvida. Eu vou deixar meu e-mail personal. Caso que queiram conversar comigo ou tenham alguma dúvida assistencial de OpenDCS também, ou eu posso direcioná-los para alguém que saibam um pouco mais, ou eu posso ajudar-les com essa dúvida específica. Perfeito, Andrés. Eu tenho uma pergunta, para falar a verdade. Pode falar. Eu sou o Lucas, acho que o Caio me conhece, eu sou aluno de mestrado da Unicamp. Eu queria, se você chegou a comentar como é que é feita o cálculo da corrente, da tensão, mas quando você insere, por exemplo, um painel fotovoltaico, PV, como é que o OpenDCS realiza ele considera esse elemento que fornece um potenciativa para a rede, por exemplo? Ok, OpenDCS, ele ultimamente fizeram uma atualização para ele incluir o painel fotovoltaico com um pouco mais de detalhe. Então, ele tem seu modelo que depende da temperatura, que depende da irradiância, que depende, enfim, de vários parâmetros, e aí você pode definir se ele é uma potência constante, ou se ele é uma corrente constante, ou, enfim, você pode fazer de várias formas. Ou você põe o elemento generator e define mais manualmente qual é a forma que esse elemento se comporta, ou eu posso utilizar um que já me proporciona o OpenDCS, só que depende do nível de detalhe que você quer. Se você não quer dependência de temperatura, ou se você quer modelar questões mais químicas do painel, né? Aí, então, eu posso fazer um modelo mais detalhadinho, que calcula por fora, por exemplo, utilizando Python, eu faço um script com um modelo bem detalhado, como é que ele se comporta por fora, aí eu comunico ele com o OpenDCS e eu digo, ok, com essas tensões e com estas condições de temperatura e de irradiância, esta é a potência que eu espero que ele injete, né? Então, há diferentes formas de modelá-lo, sim, sim. A documentação do elemento PV System, e se não também do elemento Generator, para fazer isso que você me perguntou. E eu posso escolher o método que ele usa para solucionar o sistema? Teria que ver o modelo, mas do jeito que você pode fazer, seria ou utilizar esse elemento que ele já tem, que eu lembro que ele tem bem detalhadinha a questão do PV System, ou se não por fora, e aí você define se você quer que ele se comporte como P constante ou como C constante, enfim, sim. Há bastante flexibilidade para trabalhar isso. Entendi, muito obrigado. Valeu.
A apresentação de amanhã, da quinta, vai ser bastante interessante, gente, para que não percam ela. O Nando, fora que é uma pessoa destacada, que sabe de muitas coisas, ele é bastante flexível e se dispõe muito para ajudar o pessoal. Então, inclusive, oportunidades de estudo com ele, de trabalho, são interessantes sempre. Beleza, Andrés, é isso mesmo. Reforçando então aí que o Andrés falou, pessoal, vocês estão todos convidados para a nossa última apresentação. E caso não tenham mais perguntas, eu daria por encerrado então o evento no dia de hoje. Mas alguém tem alguma dúvida? Certo. Andrés, muito obrigado pela apresentação, foi muito boa, foi ótima apresentação sobre o OpenDSS, e eu gostaria de agradecer a sua presença e a presença de todo mundo hoje. Não, obrigado, Caio, e obrigado a todos vocês, gente, que bom que gostaram da apresentação, aí qualquer coisa pode me contactar, e se não, também ver o material online, e estamos à disposição. Obrigado aí, gente. Beleza, Andrés. Abraço. Abraço, boa noite a todos. Boa noite.